Ah. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Alexandre aqui do canal Carcoça e no vídeo de hoje quero tratar um assunto bastante interessante e talvez de certo modo é um assunto muito delicado para certos grupos sociais. Então o assunto de hoje vai ser um documentário, a gente vem com a vinheta e na sequência eu trago, o assunto do vídeo de hoje. Não saia daí, fica aí e acompanhe comigo. Valeu, falou! Aquele recado super importante, deixa o like ele é muito importante para sinalizar para o YouTube que o nosso trabalho ele é de extrema importância, que tem relevância e que tem qualidade. No vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês um documentário de 2021 do diretor, deixa eu pegar aqui na minha colinha, diretor Stanley Nelson. Esse documentário é o documentário Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. É um documentário original da Netflix, que é um documentário que é um documentário que me pegou muito de surpresa, que eu sempre vi ele lá, na grade de produções de documentários da Netflix, e aí num belo dia, acho que foi no ano passado, eu não lembro agora se foi no ano passado ou se foi 2022, eu fui, peguei, assisti esse documentário e fiquei extremamente surpreso, com a proposta do Stanley Nelson. O documentário Crack vai apresentar para gente como a política de guerra às drogas, o combate às drogas nas 3 últimas décadas ali do século XX, do século passado, década de 70, 80 e 90, respectivamente, em relação aos 3 presidentes republicanos desses respectivos períodos ali. Então você tem Ronald Reagan na década de 70, na década de 80 você tem o George W. Bush pai, e na década de 90 você tem o Bill Clinton. Eu não lembro agora se o Bill Clinton ele é um republicano ou um democrata, não vou me recordar aqui agora. Mas o fato é que a política desses 3 presidentes vão ser a mesma política, a mesma iniciativa. Uma política de combate às drogas com muita violência, só que com 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, o combate às drogas, o combate ao tráfico de drogas, ele vai ser sistematicamente combatido nas periferias, nos bairros pretos e periféricos e, obviamente, pobres, que você vai ter essa intensificação do policiamento nesses bairros mais periféricos, mais afastados dos centros comerciais. Então, esse é o primeiro ponto que ele aborda ali. Primeiro, no início do documentário, ele vai mostrando ali na década de 70, como que vai aumentando estatisticamente o consumo de cocaína. Só que tem um porém. O consumo de cocaína, como é uma droga muito cara, então quem que poderia estar utilizando, em grandes quantidades, qual que é o grupo social, que ele faz esse questionamento, qual é o grupo social que está contrabandeando de fora dos Estados Unidos esse entorpecente? Quem? Veja bem, lembrando que esse é um tipo de droga bastante cara. E aí, nesse ponto, a cocaína, ela não é consumida nesses bairros periféricos, não é consumida. O que você tem ali nos bairros periféricos, nesses bairros mais pobres e cuja a maioria da população que vive nesses bairros é uma maioria de indivíduos pretos, de baixa renda principalmente, que você tem ali é consumo de álcool. E vai avançando, nessa política de combate às drogas. Há uma tentativa ali na década de 70 para a década de 80, ele mostra isso muito claramente, uma tentativa do governo dos Estados Unidos, sabe, o FBI vai entrar no meio, a Interpol vai entrar no meio disso para tentar barrar a entrada da cocaína nos Estados Unidos. Só que eles não conseguem. Eles não conseguem porque quem consome esse tipo de droga é uma elite majoritariamente branca. É uma elite branca que muitas vezes tem influência não só apenas econômica, mas também tem uma influência política dentro ali das instituições. Então o crack ele vai ser um tipo de droga mais barata que vai ser profundamente utilizada especificamente nesses bairros. Quando as autoridades elas começam a observar que o consumo de crack começa a aumentar nessas localidades, começa a acender um alerta. Mas até então as autoridades não fazem nada. Faz ali o policiamento,
tal, bem, mas não há, por exemplo, o uso da violência, o uso da força para pegar apenas esses indivíduos, para prender por uso dessas substâncias ilegais e assim por diante. A polícia, as autoridades de segurança, especificamente a polícia, ela só vai começar a agir quando um policial fazendo uma ronda por esses bairros, ele vai ser morto. Há um desentendimento ali numa abordagem e esse policial ele acaba sendo morto, talvez por um traficante, um cafetão, alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro agora dos detalhes. Mas ele fala isso, que a partir do momento que esse policial ele é morto nesse bairro, rapaz, a galera se arma como se estivesse indo para a guerra e vão fazendo várias operações atrás de operações para prender esses usuários. Veja bem, são usuários, são dependentes químicos, são mulheres e homens pretos, jovens também entram nessa equação, não tem mais nada do que a não ser ali o apego e o vício na droga. O risco apenas para si mesmo, no caso. E nesse processo, a gente vai percebendo vários procedimentos extremamente brutais que vão acontecendo nessas localidades. Que ao mesmo tempo, nos bairros nobres, principalmente bairros onde você vive ali, majoritariamente uma classe, uma elite branca, está ali reservadamente ou publicamente nas suas festas, né, nas suas festinhas ali, comemorativas e tal, ao consumo, digamos assim, até meio que permissivo de cocaína, ao mesmo tempo, nessa questão de dois pesos e duas medidas, você tem esse avanço dessas atuações policiais extremamente brutais nos bairros pobres, em que a população é pobre, a população é preta, e a única coisa que é uma grande parcela, que é um contexto ali, década de 80, 70, 80 e 90, um contexto de bastante conturbado economicamente, então você tem uma classe bastante empobrecida, uma população bastante marginalizada, muitos desempregados, que vão ter acesso ao crack porque é uma droga extremamente barata. Ali dentro dos depoimentos, ele traz também depoimentos de pessoas que eram usuárias nesse período, que viveram essa realidade, principalmente na década de 80. Mulheres, inclusive, né? Mulheres da entrevista durante o documentário falando ali daquele processo complicado, mulheres que foram presas e como que eram tratados nas prisões, enfim. Um cenário bastante complexo, bastante complicado e ações brutais e muito irregulares nesse sentido. E aí, uma dessas participações que chama a atenção, que é o Carl Hart. Atualmente, ele é um dos neurocientistas e psicólogos que trabalha essa questão, né, do uso de drogas, mas principalmente a pesquisa dele se fixa principalmente na questão de drogas ilícitas, que ele participa desse documentário. Ele fala que durante esse processo na década de 80, ele viu amigos, ele viu primos, ele viu tios, familiares, né, sendo acometidos por esses vícios e muitos foram mortos nesse processo, muitos foram presos, enfim, muitos morreram por conta do uso das drogas. E todo esse processo de guerra às drogas que aconteceu nessas 3 décadas, né, 70, 80 e 90, o governo dos Estados Unidos, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, né, dos estados ali, basicamente tiveram um custo muito alto em equipar, em militarizar, digamos assim, as forças policiais e não conseguiu acabar com o consumo. Essa é a verdade. Ou seja, não conseguiu acabar com esse problema que acometia a sociedade, principalmente ali a sociedade mais pobre, mais marginalizada. Por outro lado, né, a população carcerária aumentou por conta, né, dessas atuações extremamente irregulares que vão acontecer nesse processo. Então, o Carl Hart, ele é um nome, assim, ele é uma voz muito ativa, que ele fala claramente sobre essas questões da importância da gente entender o que é descriminalização. Então, o cara, ele é, assim, a voz máxima em relação a esse assunto. Inclusive, eu até tenho um livro dele aqui. Esse livro dele aqui eu comprei um tempo atrás, da editora Zahar, que é Drogas para Adultos. Aí tem, assim, um comentário, um neurocientista brasileiro bastante importante também na atualidade, é um neurocientista que é referência na atualidade, que é o Siddhartha Ribeiro. Ele fala assim, abre aspas, pouca ciência e muito preconceito são as doenças infantis do proibicismo. Hart inverte essa lógica, iluminando de forma genial o debate sobre drogas. E a mensagem que o Carl Hart traz, que é o objetivo da pesquisa dele, é de mostrar para as pessoas a importância de descriminalizar o uso de drogas. E aí, nos podcasts que eu vou estar colocando para vocês aqui, o assunto ele traz essa proposta de descriminalização e também traz uma
mensagem da seguinte forma: essa questão de preconceito em relação a essas substâncias ilícitas muitas vezes fecha as portas para beneficiar grande parte da população, porque a gente poderia, por exemplo, estar fazendo pesquisas sobre essas substâncias e desenvolvendo medicamentos, como a indústria farmacêutica sempre fez, e criando medicamentos, tratamentos, enfim, eficazes para algumas doenças. Então, o Carl Hart, ele é uma voz extremamente importante sobre essa questão de vício, descriminalização e de como é importante a gente refletir um pouco, e como é hipócrita, né? A gente falar sobre essas questões e socialmente a gente vê o efeito do álcool sobre as pessoas. Enfim, então era isso que eu gostaria de indicar para vocês. Valeu, obrigado por assistir até aqui e fica aí, ó, vai aparecer mais 2 vídeos aqui para você assistir e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Sempre importante, deixa o like. Se você é novo, se inscreva no canal. E é isso. Valeu e até a próxima.